Esse é um vídeo sobre modelos pessoais de atuação, mas a gente não tem como falar sobre eles sem mergulhar no conceito de cultura corporativa. Primeiro, vamos começar definindo modelos pessoais de atuação simplesmente como os hábitos corriqueiros e estruturados de cada colaborador no que diz respeito a como ele faz o seu trabalho e como interage e se comporta nesse ambiente profissional. Aquele conjunto de rotinas que, de tão automáticas, já se tornaram quase imperceptíveis para quem está realizando. As atitudes que a gente repete diariamente sem sequer nos darmos conta. E que ninguém ensinou a gente a fazer dessa forma e nem fomos forçados a fazer dessa maneira. De fato, o modelo pessoal de atuação é totalmente individual. É isso que diferencia o modelo pessoal dos processos. Processos são aquelas coisas que todos são obrigados a fazer do mesmo jeito. Já os modelos pessoais são, digamos, os processos comportamentais que a gente acaba criando para nós mesmos dentro do espaço onde a gente tem liberdade, onde a gente tem autonomia para fazer as coisas da maneira que a gente julgar melhor. Afinal, nós somos criaturas de hábitos. Nós temos instintivamente a necessidade de automatizar tarefas e padronizar comportamentos para ganhar eficiência. Assim, dentro da nossa zona de autonomia, achamos a melhor forma de realizar a nossa parte das tarefas e de interagir com as pessoas. E a gente passa a repetir essa receita de bolo que nós mesmos escrevemos, criando assim, sem perceber, esses nossos modelos pessoais de atuação. Vale lembrar que nossos modelos pessoais são totalmente dependentes do ambiente. Por isso mesmo, nós temos comportamentos e atitudes diferentes no trabalho, ou em casa, ou numa reunião com amigos. Esses modelos pessoais são, então, rotinas e hábitos individuais criados por cada colaborador, dentro da sua zona de autonomia, para realizar o seu trabalho e interagir com o meio. E são executados de forma tão automática que se tornam quase inconscientes. Modelos pessoais estão muito além daquilo que os processos e as normas conseguem atingir, atuando sobre uma infinidade de elementos cotidianos do comportamento das pessoas e das suas interações. Eles impactam nas prioridades, nas expectativas e nas atitudes das pessoas, que buscam sempre adaptar o seu comportamento para entrar em equilíbrio com aquilo que o ambiente parece demandar. Portanto, os modelos pessoais acabam tendo um impacto maior no resultado do trabalho que todo o somatório de processos e regras de uma organização. Depois que a gente acha essa receita que funciona, não costumamos mais parar para pensar todos os dias se aquela ainda é a melhor forma de atuar. Aliás, geralmente a gente nem percebe que esses padrões existem. Isso significa que não apenas os modelos pessoais têm um enorme impacto sobre os resultados de uma empresa, como também que são muito difíceis de serem alterados, pois tornam-se praticamente inconscientes. E aqui reside o maior desafio de uma transformação. Quando empresários e gestores querem provocar mudanças estruturais, eles precisam mudar a forma como os colaboradores fazem determinadas coisas, as suas atitudes e posturas, mudar alguns dos seus hábitos e mudar algumas das suas rotinas. O que significa dizer que eles precisam mudar, entre outras coisas, os modelos pessoais de atuação. E como é que a gente pode mudar algo inconsciente, informal e que, por definição, é diferente para cada colaborador? É justamente aqui que entra a cultura corporativa. Afinal, modelos refletem como cada colaborador adapta as suas ações, as suas interações e atitudes à percepção que ele tem da cultura corporativa. Ou seja, cada colaborador percebe e absorve esses elementos da cultura da empresa da sua maneira e adapta a sua forma de trabalhar e de agir em função dessa percepção. Nós tentamos sempre entrar em harmonia com o ambiente
e as pessoas que nos cercam. Por isso a gente procura entender o que aquele ambiente parece esperar de nós em termos de comportamento e nos adaptamos a isso. Acontece que o ambiente dá inúmeros sinais do que espera de nós, alguns diretos, outros indiretos, alguns bastante objetivos, outros extremamente subjetivos. Alguns são ditos e até escritos, mas em sua maioria eles permanecem subentendidos. Esse caldo de informações é justamente a cultura do lugar falando com a gente. É por isso que a mudança de hábitos é tão difícil e lenta numa organização, pois a gente precisa agir nos elementos da cultura corporativa, esperar que eles sejam percebidos da forma que nós desejamos e que produzam uma mudança de hábitos do jeito que a gente quer. Essa maneira indireta de agir normalmente nos obriga a realizar vários ajustes nos elementos culturais antes da gente começar a atingir os resultados que a gente quer. E mesmo assim, sem nunca conseguirmos os mesmos efeitos em todos os colaboradores, pois o filtro da percepção pessoal muda a forma como cada um deles reage a esses estímulos. Entretanto, essa é a única forma de produzir esse tipo de mudança. Não existem atalhos. É um erro sucumbir à tentação de tentar forçar esses novos hábitos pessoais, transformando-os em processos corporativos obrigatórios. Nós não chegaremos onde queremos removendo a autonomia das pessoas e controlando cada um dos seus movimentos. Isso apenas cria apatia, acaba com a iniciativa e destrói qualquer chance de engajamento, coisas que a gente precisa muito. Então, que elementos culturais são esses? O que é essa tal cultura corporativa que impacta nos hábitos das pessoas? Cultura costuma ser definida como tudo que influi na forma de pensar e agir das pessoas, seja na empresa, seja fora dela. Grupos, querendo ou não, acabam criando as suas culturas específicas, e empresas não são exceções. Alguns autores dizem que a cultura é composta por um conjunto de normas, um conjunto de valores, por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, uma estrutura de poder, ou seja, algum tipo de hierarquia, e um esquema de recompensas. Outros autores dizem que os seus elementos são, além das normas e dos valores, a comunicação que acontece entre as pessoas, as crenças e tabus, ou seja, o que é inquestionável e o que é impensável, e um conjunto de símbolos. E existem vários tipos de símbolos, por exemplo, os heróis. No caso da empresa, um bom exemplo disso é o famoso funcionário do mês, ou as histórias e mitos que são contados, ou um conjunto de rituais e cerimônias específicos daquele grupo. A gente vai ver até alguns autores que classificam a cultura corporativa em 3 dimensões. O que eles chamam de dimensão material, que é o tipo de sistema produtivo daquela empresa, a dimensão psicossocial, que são as formas de interação entre os membros, e o que eles chamam de dimensão ideológica, que são novamente os valores daquela organização. Existem vários elementos comuns e alguns diferentes, mas o nosso interesse prático é: quais são os elementos dessa cultura que a gente pode trabalhar para atingir o nosso objetivo, ou seja, para provocar a mudança de comportamento e hábitos que a gente quer. Olhando para essa lista, a gente percebe que nós podemos agir diretamente sobre alguns desses elementos, como por exemplo, a gente consegue agir sobre as normas. No caso de uma empresa, a gente consegue mudar processos e mudar regras. Isso acaba sendo, nesse caso, uma parte da cultura. A gente não está tentando fazer o que a gente quer através de processos, regras e normas, mas a gente quer fazer com que isso passe um recado cultural. Parte da mudança, sem dúvida, passa por aí. Outro elemento sobre o qual a gente pode agir é a estrutura de poder.
a organização hierárquica da própria empresa. Então, muitas vezes, uma mudança cultural precisa de algum tipo de ajuste da estrutura da empresa para que esse recado seja entendido. Outro elemento sobre o qual nós podemos agir são os esquemas de recompensas. E aqui a gente tem uma série de ferramentas. Mexer em bonificações, mexer em comissões, mexer em metas, mexer em métricas, ou seja, como isso tudo é medido e avaliado. Então, mexer nesses elementos também ajuda a passar um recado cultural para as pessoas. A gente também pode mexer nos elementos da comunicação desse grupo. E numa empresa a gente está falando muito de campanhas internas, elementos de intranet, às vezes até quadros de aviso, tudo que diz respeito à comunicação específica desse grupo pode e deve ser impactado quando a gente transforma a empresa e quer uma mudança cultural. Por fim, a gente consegue agir nos símbolos da empresa. Os rituais e as cerimônias, ou seja, as reuniões que a gente faz, premiações, tudo isso pode e deve ser afetado. Até em algumas empresas, símbolos como a organização do espaço, divisórias que são removidas, mudanças estruturais dentro da organização arquitetônica do escritório podem fazer diferença, e algumas empresas até mexem em símbolos como o dress code, a vestimenta das pessoas. Vários pequenos símbolos podem ser usados para reforçar a comunicação dessa mudança cultural que a gente quer. Nenhum desses elementos individualmente vai provocar a mudança que a gente quer, mas eles em conjunto podem afetar os valores das pessoas, mudar as crenças e começar a remover alguns tabus. E assim eles vão alterar a forma como as pessoas pensam, alterar a forma como as pessoas agem e interagem. E assim a gente vai começar a afetar a atitude das pessoas, provocando uma mudança natural, espontânea e gradual nos modelos pessoais de atuação. E esse é o único tipo de mudança profunda e permanente. Nós mudamos os modelos pessoais fazendo as pessoas sentirem que precisam mudar, fazendo as pessoas não se sentirem mais confortáveis com a sua forma atual de fazer as coisas, e tornando esse desejo maior que a inércia e a acomodação naturais, permitindo que cada um ache o seu novo ponto de equilíbrio. Mas, como a gente disse, esse é um processo que exige várias etapas. A gente muda alguns elementos, acompanha os impactos, ajusta, avalia de novo e assim por diante, até a gente começar a se aproximar dos novos hábitos que a gente quer disseminar. Na prática, um projeto de mudança cultural envolve definir exatamente o que a gente quer mudar e como seria a atitude ideal que a gente quer atingir. Detalhar sobre quais elementos da cultura a gente vai atuar e como. Definir formas de acompanhar os impactos e medir os resultados, algo bastante desafiador, e ajustar, corrigir e repetir o processo até a gente começar a convergir para os resultados que a gente deseja. A gente vai falar mais sobre a implantação prática dessas mudanças nos próximos vídeos.